if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Sitting right. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje o foco, ainda nessa sequência sobre um vestido godê, com estilo mais corselet, ali mais acinturado. No vídeo de hoje a gente vai mostrar, eu vou falar um pouquinho sobre costura embutida e também vamos mostrar todo o processo aqui da costura, tá? Qual que é o foco da costura embutida, tá? Eu até trouxe aqui um vestido que eu fiz aqui no canal, que é, por exemplo, assim, ó. Tem as peças que você utiliza, você faz, por exemplo, você pode fazer um acabamento em viés, pode fazer um overlock, pode pôr gola, né? E tem os acabamentos embutidos, ó, por exemplo, esse vestido aqui, ó, toda a parte da cava dele, ó, e do decote dele, ó, é embutida, tá? Então, quando você pega a costura aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o avesso e esse é o direito. Então, é uma costura bem embutida, que você não consegue visualizar a costura, porque a costura está dentro. Então, é como se você fizesse o avesso e o direito com a mesma preocupação, ó. Tá vendo? Com a mesma preocupação de ficar totalmente, ó, embutidinho aqui. Esse vestidinho eu também mostro no canal, tá? O passo a passo é um molde de revista pronta, tá? Que eu utilizei como base para fazer a estrutura de cima, né? Dessa peça também, para fazer esse vestidinho, tá? É basicamente esse, só que a gente vai usar uma saia godê, que fica com resultado diferenciado na peça, tá? Esse é um foco diferenciado nessa peça, tá? Então, como que a gente faz para pensar nas costuras embutidas? É claro que você não precisa fazer tudo embutido, que nem o meu objetivo principal, tá? Eu vou embutir decote, embutir a parte aqui da cintura, junto com a saia também, a lateral aqui, e na parte da cava, essa parte da cava aqui, eu não vou embutir, porque como vai ter a manga, eu vou colocar a manga, e depois eu faço um acabamento, talvez vou utilizar em viés para fazer o fechamento dessa manga, tá bom? Então, tudo isso que eu tô te falando é para depois eu mostrar para você passo a passo aqui nesse vídeo, tá bom? Então, depois eu vou mostrando e orientando e narrando todo o processo aqui que eu tô fazendo, tá bom? Para começar, então, aqui eu tô unindo os recortes do detalhe que tem aqui na parte do seio, tá? Se você tiver alguma dúvida, é só marcar o meio com o meio e depois fazer o contorno. Eu tô usando 1 centímetro de margem de costura, tô fazendo um ajuste aqui porque eu acho que tem uma diferença bem grande nesse molde aqui. Depois disso, eu rebati, tá? Vou rebater essa costura aqui e eu vou fazer isso com os dois lados, tá? É muito importante quando você tá usando uma costura embutida, você rebater todas as partes para evitar o volume que o tecido vai formar. Aquela parte é a parte de fora do direito e esse que eu tô fazendo agora é o avesso. Então, você pode ver que tudo que eu faço na parte da frente, no direito do tecido, eu faço no forro, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu encaixei costura com costura e vou tá fazendo aqui a costura do decote, tá? Entre forro e frente. Lembrando que forro e tecido principal. E lembrando que eu tô utilizando aqui só na parte da frente. Ainda tem as costas que precisam ser feitas também. Esse daqui, ele é um recorte que tem, depois daquela parte de unir do detalhe do seio, tem um recorte que ele vai abaixo aqui do contorno do seio. E é esse recorte aqui que eu tô encaixando, tá? Também você pode alfinetar tudo, fazer um ponto, um alinhavo ali para sustentar também o tecido, para você visualizar antes. Você pode fazer isso à vontade, tá? Até ficar mais tranquilo. Eu fiz aqui porque, como eu já conheço esse molde, eu já sei como encaixar essa peça, tá? Lembrando que eu tô utilizando um molde da revista Manequim, 728, se eu não me engano, a edição. E sempre tá preocupada, quando tem muitos recortes, é muito importante que você visualize se os encaixes de costura estão dando certo, tá?
Porque às vezes pode acontecer de você achar que tá encaixando, né? E não tá. Então, uso o alfinete para visualizar, tá? Então, coloco essa parte tanto da frente quanto das costas, tá? Pra ficar bem legal o detalhinho aqui. Depois que eu fiz isso, é muito importante rebater, como eu comentei anteriormente. Então, eu vou rebater aqui esse detalhe aqui abaixo do seio, para ficar bem legal esse contorno. E assim que ficou. Eu vou estar fazendo os piques aqui na parte do decote, tá? Para eu poder rebater isso, tá? Esses piques vão ajudar a movimentação depois de desvirar, tá? Senão ele fica muito rígido, né? Que é o tecido, né? Agora, para fazer a parte das costas, é a mesma coisa. Tem menos recorte do que a parte da frente, né? Então, eu vou unir aqui tanto a parte do direito, que é o meu tecido principal, quanto a parte do avesso, que é o meu forro, tá? Sempre me preocupando muito, gente. Esse é muito importante, tá? Fazendo os piques aqui também. Sempre me preocupando em todos os alinhamentos das costuras, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou unir, eu vou rebater as costuras desse recorte das costas, da frente, né? E vou fazer a parte embutida também. Agora, para finalizar, a gente vai fazer duas partes muito importantes, né? É o fechamento da lateral das duas partes e embutindo, tá? Então, você pode ver que eu tô simulando aqui com alfinete, é sempre importante, alinhei aqui as costuras e eu tô fazendo uma costura aqui que eu já tô unindo forro e tecido principal de frente e costas junto, tá? Eu faço isso dos dois lados, sempre alinhando primeiro as costuras e depois fazendo a costura, tá bom? E esse é o resultado, ó. Quando eu viro, fica perfeito ambos os lados, tá? Agora a gente vai fazer a parte unir as alças, né? E eu vou embutir essas alças também, tá? É muito importante isso. Então, eu tô unindo aqui costura com costura, visualizando com alfinete, e eu vou passar aqui uma costura prendendo essa união. Rebater, fazer uma costurinha aqui, um pesponto aqui no decote, para ficar bem assentada esse volume de tecido. Pronto, esse é o resultado, gente. Esse é o direito, esse é o tecido principal e esse é o avesso. Olha que avesso perfeito, gente. Ó o decote embutido, a lateral embutida e a cava tá normal. Bom, sobre a parte embutida, a costura embutida, esse aqui é o resultado da parte de cima do vestido. Essa parte aqui é a blusa, tá? Essa é a parte de fora, é o direito do tecido, tá? Aqui as costas, assim que ficou.
ficou. Agora, eu vou virar do avesso. Então, agora vocês vão entender um pouco como que é essa costura embutida. Esse é o avesso, tá? Então, eu tive que colocar esses detalhinhos em branco, tá? Por conta que eu não tinha retalhinho ou não comprei forro suficiente, mas vocês podem ver que, basicamente, o direito e o avesso são quase que iguais, tá? Por quê? Porque o acabamento embutido, ele é isso, ele é um avesso muito bonito, né? Um avesso parecido do direito. Então, esse é o resultado. Eu vou filmar aqui de perto pra vocês.